Você já parou para pensar que muitas das crenças mais fortes do cristianismo não nasceram com Jesus ou os apóstolos? Algumas das tradições que hoje parecem intocáveis podem, na verdade, ter raízes em decisões políticas, sincretismos religiosos e até influências de culturas pagãs. No vídeo de hoje, mergulharemos no iceberg bíblico. Céus, o culto a Maria. Vamos falar sobre esta devoção a Maria. A Mariologia, quando estudado teologicamente, ela surgiu aos poucos nos primeiros séculos do cristianismo, dentro do berço do catolicismo e da ortodoxia. Ele se desenvolveu conforme a igreja organizava sua doutrina e respondia a heresias que negavam a humanidade ou divindade de Cristo. No concílio de Éfeso, Maria foi declarada Mãe de Deus, afirmando que Jesus é Deus desde o nascimento. Isso não significa que Maria seja a origem de Deus, mas que ela gerou em sua humanidade o Verbo eterno, reforçando seu papel na fé cristã e incentivando sua veneração. A devoção a Maria apoia-se em passagens bíblicas, como a de Lucas 1, versículo 28, em que ela é mencionada como cheia de graça, e 1, versículo 48, todas as gerações me chamaram bem-aventurada. Essas passagens são interpretadas como sinal de sua importância divina. Com o tempo, surgiram dogmas marianos, como a Imaculada Conceição e a Assunção. Embora não estejam explicitamente na Bíblia, esses dogmas resultam da tradição, teologia e consenso eclesial. Com os relatos de aparições em Lourdes, Fátima e Guadalupe, tivemos um fortalecimento da imagem de Maria como mãe compassiva e intercessora, muito presente na devoção popular. Embora Maria tenha um papel singular como mãe do Messias, a Bíblia afirma claramente que toda a honra, glória e adoração pertence somente a Deus. Maria foi chamada de cheia de graça e bem-aventurada, mas por que ela é bem-aventurada e cheia de graça? Bom, Lucas 11, versículos 27 a 28. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher entre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Portanto, dizer que alguém está cheio do Espírito Santo, dizer que alguém é cheio de graça, dizer que alguém é bem-aventurado, não é uma forma de dizer que você deve adorar esta pessoa. Então, nosso foco deve estar na obediência espiritual, não a idolatria à maternidade de nosso Messias. A Bíblia falou tanto sobre Jesus, tanto sobre o seu papel, tanto sobre as profecias que ele cumpriu. Agora nós vamos jogar tudo isso fora e colocar adoração em outro ser? Sim, Moisés foi excelente, Davi foi excelente, Salomão foi excelente, Maria foi excelente, mas nenhum deles era o Messias. A nenhum deles o reino foi entregue. A quem o reino foi entregue foi a Jesus. E os versículos como beijai o filho já mostram que ele sim merece adoração. Nenhum apóstolo ensinou ou praticou veneração a Maria. Ela jamais foi mencionada como objeto de oração ou intercessão nas epístolas. O silêncio apostólico sobre isso é significativo para quem busca a fidelidade ao cristianismo original. Maria também veio para este teste de carne e sangue, e ela também necessitava desse Salvador. Em Lucas 1, versículo 47 vemos isto: E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Todos os seres humanos, eles pecaram na pré-existência. Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele não coloca exceto Maria, entendeu? A única pessoa que não pecou na pré-existência é Jesus. Esse conceito católico de Maria como intercessora ou corredentora contradiz 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, tire essa ideia de que você vai orar para Maria ou para algum santo. Se você fizer isso, você corre o risco de outra entidade pegar essa adoração. E nós sabemos que esse culto a uma entidade suprema feminina já é bem antigo, com Samiramis, Diana dos Efésios, Lilith, etc. Outra coisa que as pessoas não consideram é que após a ascensão de Jesus, Maria aparece apenas uma vez no livro de Atos, o que vai entrar em contradição se ela é essa pessoa mediadora. Entre os pais da igreja, Maria era respeitada como mãe do Salvador e nova Eva, como por exemplo por Justino Mártir, Irineu e Tertuliano, mas nunca objeto de oração ou culto. Orígenes afirmou que Maria não foi imune ao pecado, nem teve fé perfeita durante toda a vida. A elevação de Maria a status quase divino é tardia e associada aos concílios
pós-constantinianos, com influências do sincretismo religioso. Muitos historiadores veem a relação entre o culto a Maria e o culto pagão a deusas como Ísis e Diana. Os dogmas da Imaculada Conceição de 1854 e da Assunção em 1950 são invenções tardias sem base bíblica ou tradição dos primeiros cristãos. Até Tomás de Aquino rejeitou inicialmente a Imaculada Conceição, afirmando somente Cristo foi concebido sem pecado original. Na Idade Média, entre os séculos 11 e 14, o crescimento do misticismo e analfabetismo bíblico popular fortaleceram o culto a Maria como mãe compassiva, em contraste com a imagem de Cristo como juiz severo, uma visão que contraria claramente passagens bíblicas que mostram Jesus como Salvador e não como condenador. Nessa época surgiram orações marianas, Ave Maria, Rosário, os relatos de aparições e a teologia da corredenção, que afirma que Maria teria colaborado na salvação. Tal ideia contradiz Hebreus 10, versículo 14, onde se afirma que Cristo, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os santificados, tornando qualquer outro papel redentor blasfemo. A devoção a Maria também se dá pela influência da teologia neoplatônica e pela escolástica, associando-a à sabedoria divina, Sofia, e confundindo-a com atributos divinos, algo estranho à teologia bíblica e mais ligado a cultos pagãos antigos, como Ísis e Horus no Egito. Por fim, a Bíblia condena em Jeremias 7, versículo 18, o culto à Rainha dos Céus, título hoje popularmente atribuído a Maria, por mais que nós sabemos que este versículo está falando de outro ser. Essa mistura que as pessoas fazem de Maria como mãe de Deus é algo mais bizarro ainda, porque dizer que ela seria a mãe de Deus e ao mesmo tempo a rainha, já nos traz o pressuposto de que ela tem ali pelo menos um relacionamento com o rei. Algo óbvio, eu não estou reinventando a roda. O rei, ele tem relações com a rainha. Agora, dizer que esta rainha teve um filho e que ela vai ter relações com seu próprio filho, já remete a um culto mais antigo que é muito ligado a Caim e Satanás. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora não entenda que eu também não quero dizer que ela, com certeza, por ter sido escolhida como mãe do Messias, ela não era qualquer pessoa. É óbvio que a geradora do Messias também não era pouca coisa. Então lembre que eu estou falando aqui a respeito da idolatria. Trindade. Da teologia cristã tradicional, a Trindade é a doutrina que afirma que Deus é um único ser eterno, mas que subsiste em três pessoas distintas e coiguais: o Pai, que é o Criador, o Filho, Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado e Salvador, e o Espírito Santo, que é a Consoladora e a presença de Deus na humanidade. O número 3, ele é visto por muitos pitagóricos e neoplatônicos como o número da totalidade. Muitas religiões teriam esses três deuses principais e teria a intenção de passar o equilíbrio entre os opostos e a perfeição espiritual. A Trindade não aparece em nenhum lugar da Bíblia. O termo foi desenvolvido teologicamente entre os séculos 2 e 4 depois de Cristo, principalmente por figuras como Tertuliano e Anastácio, e formado em concílios como o de Niceia e o de Constantinopla. Essa doutrina foi criada com a função de resolver controvérsias sobre a natureza de Deus e Jesus. E ainda teve outro erro, que foi confundir Jesus com o próprio Deus. Mesmo Jesus no céu ainda se referia a Deus como seu Pai. João 14, versículo 28, ele diz: O Pai é maior que eu. João 5, versículo 19, o Filho nada pode fazer de si mesmo. João 17, versículo 3, em que Jesus se refere a Deus como único e verdadeiro. O Espírito Santo, na verdade, vem da palavra Ruach HaKodesh, que é feminino em hebraico. Algumas pessoas usam a passagem de Deuteronômio 6, versículo 4, que diz: O Senhor é um, para dar base ao monoteísmo, que seria a ideia da crença na existência de apenas um Deus. Porém, textos como Gênesis 1, versículo 26 menciona: façamos o homem, sem falar que termos em plural no hebraico são terminados em ot e in, e a palavra usada para se referir ao que traduzem como Deus é Elohim, que poderíamos traduzir como deuses. A Bíblia fica muito mais clara com a ideia de monolatria, em que temos a noção que existem vários seres divinos, inclusive vós sois deuses, mas que entendemos que a nossa adoração deve ser apenas ao Pai de todos os seres. Mateus 12, versículos de 31 a 32. Por esse motivo, eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será
será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Ué, mas não era um Deus 3 em 1? Então por que quem falar mal de Jesus não vai acabar recebendo essa tal punição? Sem falar que o texto menciona ainda nem nesta era, nem na era que há de vir. Será que a Bíblia também não tem um sistema de contagem diferente do que estamos acostumados, como outros versículos que mencionam Deus deste século? É só um questionamento, mas se eu acabar falando demais sobre ele, eu vou entrar em outro tópico. Em Efésios 1, versículo 3, vemos que tem uma clara distinção entre Jesus e Deus, sendo que Jesus tem um Deus acima dele. Jesus é o novo Adão. E o que Adão era? Ele era imagem e semelhança de Deus. Por isso, João 14, versículo 8 a 10, Jesus falava que quem vê a ele vê ao Pai, porque Jesus em seus atos se tornou imagem e semelhança, mas não fez como Satanás e quis adoração e mudar todo esse sistema de energia. Inclusive, se você for se basear nessa passagem para dizer que Jesus é Deus, vai ter que me explicar porque João 1, versículo 18, é dito que Deus nunca foi visto por alguém. Antes do concílio de Nicéia, a maioria dos pais da igreja via o filho como subordinado ao pai. E eis aqui o motivo desses concílios e dessas mudanças de doutrina: é enxertar as pessoas com a ignorância com uma pitadinha de verdade. Então sim, existe Deus, existe Jesus, existe Espírito Santo e eles formam um padrão. Mas agora você falar que são 3 seres em um? Justino Martírio afirmou que adorava e amava o Filho como procedente do Pai, mas que ele era subordinado ao Deus inefável. Irineu de Lyon também destacou que o Pai é o único Deus verdadeiro, enquanto Jesus é seu instrumento. E mesmo após Nicéia, a doutrina trinitária ainda não foi aceita, havendo divisões entre arianos e semi-arianos, sabelianos e adonicistas. O dogma só se firmou definitivamente no Concílio de Constantinopla, com o apoio do imperador Teodósio I. E se ela fosse uma verdade central do Evangelho, porque ela levou mais de 350 anos para se tornar uma doutrina oficial? As 7 igrejas, chakras, glândulas, sefirós e planetas. O conceito de números na Bíblia é tratado também de forma simbólica, espiritual e até mística. Os números representam mais do que simples quantidades, carregam significados profundos, dimensões espirituais e mensagens ocultas. Na tradição bíblica, assim como em outras antigas, como a dos pitagóricos e dos judeus, os números funcionam como símbolos de princípios espirituais e cosmológicos. Por exemplo, o número 1 simboliza a unidade, Deus e a origem de tudo. O 2 representa a dualidade e a relação entre opostos, como a relação mãe-bebê. O 3 é associado à trindade e à estabilidade espiritual, Deus, sabedoria e Jesus, Pai, Mãe e Filho. O 4 está ligado à manifestação física, ao mundo criado, como os 4 elementos, os 4 evangelhos, as 4 estações, 4 cantos da terra. O 10 indica a totalidade e perfeição numérica, que seria o 4 mais os seus antecessores, o 4 mais 3 mais 2 mais 1. O 40 simboliza transformação e provação, como do dilúvio, no deserto e nos 40 dias que Jesus passou jejuando. Além também da associação do 4 a portais, ou seja, do 4, do 40, do 400, do 4000, em questões de passagem do tempo, viagem no tempo e coisas relacionadas. O 7 representa a plenitude e ciclo completo, como na criação, nas semanas e nas festas. O 12 está relacionado ao governo divino, representado pelas 12 tribos e 12 apóstolos. Esses números aparecem repetidamente em contextos diversos, o que nos leva a compreender que essa repetição não é coincidência, mas um padrão simbólico que comunica verdades espirituais profundas. E sim, tem outros números, mas eu acabei não citando aqui. Por exemplo, qualquer um desses números, se você pegar eles e perceber onde eles estão na Bíblia, cada uma das vezes que ele aparece, ele tem uma correlação com a vez anterior que ele apareceu. Por exemplo, o 40, ele aparece nos 40 dias do dilúvio, lá em Gênesis 7, nos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Então a gente poderia falar que eles estão interligados por uma travessia ou então uma mudança de fase, digamos assim. Além também
Jesus, ele jejuou por 40 dias no deserto, então também a gente poderia associar o 40 à limpeza do corpo, limpeza da terra, limpeza do povo. Poderíamos falar sobre uma provação, já que Jesus, ele passou por essa provação, assim como os hebreus no deserto, assim como Noé. Poderíamos associar uma preparação espiritual, já que Noé estava ali no dilúvio, estava sendo preparada a nova terra, digamos assim, que a gente pode associar também com a preparação para novos céus e nova terra, a preparação de Israel para o povo hebreu, a preparação de Jesus para o que ele teria que fazer, no caso, a preparação do corpo para o Espírito Santo adentrar. E nisso nós já associamos que o Espírito Santo, ali em Bereshit, ali em Gênesis, tem a questão de Parava, com a questão do nidificar. E ali com Noé, ele lança uma pomba, que ela paira sobre as águas e tem essa questão ali de uma associação do Espírito Santo com a pomba. Outro exemplo é o número 3. Ele fala sobre uma confirmação divina. O Pedro, ele nega a Jesus 3 vezes. Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia. O Abraão, ele recebe 3 visitantes. Portanto, o uso repetido dos números em diferentes histórias, ele serve para criar conexões espirituais entre esses conceitos. Do livro do Apocalipse, as 7 igrejas mencionadas por João são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas representam não apenas comunidades históricas, mas também estágios da caminhada espiritual, níveis de consciência ou aspectos da alma humana. Essa estrutura em 7 é semelhante a outras tradições, como os 7 chakras da filosofia hindu. Podemos falar também sobre as 7 glândulas endócrinas do corpo humano, também das 7 sefirot inferiores da árvore da vida, e os 7 planetas clássicos da astrologia antiga. Essa repetição simbólica sugere a existência de uma linguagem universal do espírito, codificada em diferentes culturas. A igreja de Éfeso, primeira entre as 7, simboliza o ponto inicial da jornada espiritual, o primeiro passo da alma em sua caminhada, um retorno à sua origem, ao seu propósito divino. Ela se associa simbolicamente ao chakra básico ou o chakra raiz, localizado na base da coluna vertebral. Esse centro energético, ele está ligado à conexão com a sobrevivência, o corpo físico, a terra e a segurança existencial. Ele ancora o espírito na matéria, oferecendo estabilidade, senso de pertencimento e sustentação no plano terreno. No corpo humano, o chakra raiz está relacionado às glândulas suprarrenais, que regulam hormônios como adrenalina e cortisol, substâncias que ativam os mecanismos de luta e fuga, despertando os instintos de autopreservação. Essas glândulas, assim como o chakra, têm a função vital de manter o ser humano em alerta, consciente dos perigos e apto a reagir diante das ameaças da vida. Nesse nível, o ser humano ainda está profundamente ligado à sobrevivência biológica e à estrutura material da existência. Na tradição cabalística, o mesmo princípio simbolizado pelo chakra raiz está apresentado pela Sefirah Malhut, a esfera mais baixa da árvore da vida. Malhut significa o reino, o mundo manifesto e a realidade concreta onde todas as outras Sefirot, mais sutis espirituais, encontram seu ponto de aterrissagem. É através de Malhut que a energia que desce do céu se encarna no mundo físico, tornando-se a porta de entrada da alma no plano material, onde se travam as experiências mais densas e necessárias ao amadurecimento espiritual. A advertência feita à igreja de Éfeso é: abandonaste o teu primeiro amor. Pode ser entendida como um alerta para o risco da alma se perder nas exigências do mundo material, esquecendo a centelha espiritual que lhe deu origem, se esquecendo de Deus. Esse primeiro amor simboliza o amor original, o vínculo com o Criador, a pureza e a intenção inicial. Quando a pessoa mergulha excessivamente nas necessidades do corpo, nas responsabilidades sociais e em uma busca infindável pela segurança externa, ela corre o risco de esquecer sua razão existencial, de servir como um canal do divino no mundo visível, se esquecendo de onde o coração dela deveria estar, em um lugar onde os tesouros dela, eles não vão ser roubados. E essa fase da caminhada espiritual é crucial, pois nela que a alma aprende a viver no mundo sem ser aprisionada por ele. O desafio não é rejeitar o corpo ou a matéria, mas habitar esse plano com consciência e propósito, sem idolatrar bens, posições, confortos ou medos. Quando o chakra raiz está bloqueado, surgem sintomas como ansiedade constante, sensação de desamparo, apego excessivo a posses ou relacionamentos, medo da escassez e compulsão por segurança. Então, a igreja de Éfeso nos ensina que devemos voltar ao nosso primeiro amor, reconhecer o nosso corpo, o nosso templo, reconhecer o chão que pisamos e o mundo que habitamos como sagrado. Contudo, também devemos nos lembrar que o corpo ele é um templo e não uma prisão, o mundo uma escola e não um destino final. Estamos
Estamos aqui de passagem, assim como este corpo vai ter sua passagem. O primeiro amor deve ser sempre recordado para que, mesmo imersos nessa realidade terrestre, a alma permaneça voltada para a fonte que a gerou. Agora, Jesus amou mais o seu corpo ou ao propósito divino que ele foi enviado? A igreja de Esmirna, a segunda na revelação de João, representa um estágio de maturação espiritual, marcado pela dor, uma prova de fé e resistência silenciosa diante da adversidade. Essa igreja é descrita como fiel, mesmo sob perseguição, sofrimento e pobreza, e ainda assim reconhecida como rica aos olhos divinos. Esse estágio simboliza a alma que cresce, que se aprofunda e se purifica por meio da prova. Simbolicamente, Esmirna está associada ao chakra sacral, localizado logo abaixo do umbigo. É um centro energético das emoções profundas, do prazer, da criatividade, da sexualidade e da vitalidade emocional. É o chakra dos desejos e das dores afetivas, onde o ser humano aprende a sentir, desejar, sofrer, transformar e criar. Ele está ligado às glândulas sexuais, os ovários e testículos, que garantem a reprodução e representam a capacidade criativa no nível instintivo. Por ser um chakra fluido, ele é associado ao elemento da água e convida ao fluir com a vida, mesmo em águas turbulentas. Na árvore da vida, a Sefirá correspondente a Yesod, o fundamento, a base invisível onde as forças superiores se articulam antes de manifestar-se no mundo físico. Yesod é o domínio dos sonhos, do inconsciente, das emoções ocultas, da memória ancestral e da energia criativa que, refinada, torna-se ponte entre o espiritual e o terreno. Exige pureza de intenção, controle dos impulsos e transmutação dos desejos. A alma, neste estágio, deve aprender a transitar pela dor sem endurecer o coração, enfrentar perdas e perseguições sem perder a si mesma, mantendo sua suavidade e fé mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Seria um arquétipo de alma resiliente, que sofre mas não quebra, que sangra mas continua amando. Esse estágio representa a maturidade emocional, a capacidade de lidar com forças internas oscilantes, o desejo e o medo, o prazer e a culpa, o amor e a perda, sem ser arrastado por elas. Afinal, se você se deixar levar pelas emoções, você vai ser como um barco que é sempre levado pelos ventos. Aqui vemos Cristo sendo fiel até a morte e nos dando a coroa da vida. Também poderíamos relacionar ao trabalho de parto, a alma prestes a gerar algo novo. A terceira igreja, Pérgamo, representa um estágio mais avançado e perigoso da jornada espiritual. É correspondente ao chakra do plexo solar, o Manipura, localizado na região do estômago. Esse centro energético governa a vontade pessoal, a autodeterminação, a identidade, a força de ação e o senso de controle sobre a própria vida. Eu não quero que vocês apenas escutem esse vídeo ou então o assistam. Eu quero que vocês também pensem. Reflita sobre as pessoas que são glutões. Elas não têm o controle sobre o estômago, mas agora associe com essas características que eu estou passando. Seria nesse plexo que o ser humano desenvolve o eu posso, a capacidade de tomar decisões, se posicionar no mundo e afirmar sua individualidade. Pense, um bebê ele não tem controle sobre muitas coisas, mas onde ele começa a tomar controle é também dizendo não, eu não quero agora, ou eu quero agora tomar o leite, ou ingerir isto que você está me propondo. Quando o chakra do plexo solar está equilibrado, manifesta-se autoconfiança, senso de direção e humildade ativa. Porém, seu desequilíbrio revela traços como arrogância, necessidade de dominar, manipulação e orgulho espiritual disfarçado de zelo. Pérgamo representa assim um ponto da jornada em que a luz e a sombra se confrontam de forma intensa dentro do próprio ser. Esse chakra relaciona-se ao pâncreas, glândula responsável pela regulação da insulina e do equilíbrio do açúcar no sangue. O pâncreas, ele é o equilíbrio entre dar e receber energia, o controle interno dos impulsos e dos metabolismos emocionais. A energia aqui já não é tão bruta quanto nos anteriores, mais refinada, trazendo consigo a tentação do controle da vida, que pode gerar soberba ou rigidez. Na Cabala, essa fase espiritual conecta-se a Sefirá Hod, o esplendor ou a glória, que simboliza o intelecto analítico, a mente racional, a linguagem e a estrutura mental. Hod seria o domínio do pensamento ordenado, do discernimento lógico, da capacidade de nomear e compreender o mundo por meio do intelecto. Contudo, isolada da intuição e do coração, essa Sefirá pode tornar-se fria, dogmática e auto-justificativa,
comunicativa, fazendo a pessoa acreditar que o controle mental equivale à sabedoria espiritual. Essa é a advertência para Pérgamo. Quando o conhecimento não é guiado pela humildade, torna-se armadilha. Cristo adverte Pérgamo por tolerar a doutrina de Balaão, que ensinava a corromper por meio de práticas sutis. Essa advertência simboliza o perigo de misturar fé verdadeira com conveniências. A quarta igreja é Tiatira. Ela representa uma etapa em que a alma amadureceu emocional e intelectualmente. Esse estágio simboliza a expansão da espiritualidade além da vontade e do conhecimento, indo para o território mais sutil do amor, da empatia, da justiça compassiva e da verdade interna. Ela corresponde ao chakra cardíaco, a Nahata, no centro do peito. Esse centro energético, ele governa a harmonia, a capacidade de perdoar, o compreender e unir-se ao outro sem perder a si mesmo. Ele é o ponto de equilíbrio entre os chakras inferiores, ligados ao corpo e à ação, e os superiores, ligados à mente e ao espírito. O coração é a ponte onde o ser humano encontra o divino, onde a força se une à ternura. Relaciona-se também ao timo, a glândula ligada ao sistema imunológico e à vitalidade da infância, guardiã da inocência e da integridade emocional. O timo tende a atrofiar-se com traumas emocionais ou endurecimento afetivo. Na Cabala, essa fase corresponde a Sefirah Netzach, vitória no sentido de superação pela persistência amorosa. Netzach simboliza a emoção refinada, a inspiração e a entrega e amor aplicado com firmeza e continuidade. O domínio da beleza que persiste, da graça que se mantém mesmo na dor. Na carta a Tiatira, a igreja é elogiada por suas obras de fé e serviço e perseverança, expressões do amor ativo e constante. Contudo, é advertida por tolerar a mulher Jezabel, símbolo da corrupção espiritual, e de Lilith, a rainha dos céus, a manipulação e sedução encoberta pela linguagem religiosa. O desafio de Tiatira é discernir entre o amor verdadeiro e a ilusão emocional. Em Apocalipse 2, versículos de 18 a 29, é onde encontramos essas características de Tiatira como uma maturidade emocional e intelectual. Já Sardes, a quinta igreja de Apocalipse 3, versículos de 1 a 6, ela representa o perigo da estagnação espiritual. Ela é relacionada ao chakra laríngeo, o Vishuddha, que rege a expressão e a autenticidade. Sardes alerta para o desequilíbrio entre o que se diz e o que se vive. Está ligada à glândula tireoide, nos trazendo um símbolo de transformação interna em ação. Na árvore da vida corresponde a Sefirah Tiferet, o centro da harmonia entre o amor e verdade. O seu chamado é para despertar da rotina e retornar à integridade, vivendo em coerência com a própria alma. A tireoide produz os hormônios T3 e T4, que controlam a velocidade do metabolismo corporal. Ela dita o ritmo de todo o organismo, quão rápido convertemos nutrientes em energia, quão rápido nosso coração bate, e a mensagem de Sardes é sobre estar morto por dentro, ou seja, sobre estagnação espiritual. A tireoide, como regente do ritmo, simboliza a necessidade de manter um metabolismo espiritual ativo. Um desequilíbrio aqui representa a paralisia, a lentidão, a falta de impulso para transformar a intenção, o ter nome de vivo, em ação vital, de estar vivo. Ele é o motor que move a transformação interna para o mundo externo. É facilmente correlacionado com o seu chakra, já que o chakra, ele rege a comunicação, e o alerta para Sardes é sobre o desequilíbrio entre o que se diz e o que se vive. O hipotireoidismo, que seria mais relacionado à lentidão, ele pode representar a voz não ouvida, a verdade não expressa, a criatividade sufocada, a pessoa que engole suas palavras e sentimentos, levando a uma estagnação interna, o estar morto por dentro. A igreja de Filadélfia, a sexta na lista, em Apocalipse 3, versículos de 7 a 13, ela representa a fidelidade madura e a conexão profunda com o propósito superior. Simboliza o chakra frontal, ou o famoso terceiro olho, o Ajna, que amplia a intuição e a visão espiritual, e a Sefirah Gevurah, que traz discernimento e justiça espiritual. Filadélfia recebe elogios por sua perseverança humilde, mantendo firmeza interior independentemente das circunstâncias externas. A porta aberta é a metáfora da consciência expandida e do acesso à sabedoria que ninguém pode fechar. A hipófise secreta hormônios que controlam a tireoide, as suprarrenais, os ovários, testículos, o crescimento, a lactação e o equilíbrio hídrico do corpo. Essa correlação entre as glândulas e as partes do nosso corpo também, nós temos que entender as correlações entre as dimensões. Outra associação com a Sefirot da Cabala em outra ordem e com conjuntos de Sefirot, sem mencionar ainda os heróis da fé, mas isso não seria para agora. A porta aberta mencionada é o acesso à consciência expandida e à sabedoria superior. A hipófise, como mestre regulador, simboliza esta mesma porta no plano físico-energético. Ela é a interface que, quando equilibrada, permite que a visão da alma se manifeste em um comando claro e harmonioso para toda a nossa biologia e existência. Por fim, Laodiceia, de Apocalipse 3,
3, versículos de 14 a 22. Ela encerra o ciclo espiritual, um nível altíssimo, e por isso mesmo ela é relacionada ao chakra coronário, o Sahasrara e a glândula pineal. Simboliza a conexão com a consciência universal. Laodiceia nos alerta para não sermos mornos como nós fomos quando éramos anjos. Alerta para o apego ao conforto e a falta de sinceridade consigo mesmo. A verdadeira iluminação exige uma humildade e presença viva, evitando a arrogância da falsa espiritualidade. Ela ressoa com a Sefirah Hesed, que significa misericórdia, graça e amor expansivo. Como eu falei, sim, tem aquela outra associação que a gente faz com a Keter, mas aqui eu tô apresentando uma alternativa, que inclusive fica mais fácil de entender ali com a Keter. Mas voltando para Hesed, ele vai falar sobre a benevolência divina que transborda em acolhimento e generosidade. Habitar esse nível exige esvaziar-se da presunção espiritual, da autossuficiência e do controle. Laodiceia, porém, não alcançou isso. Seu problema é a mornidão, a indiferença espiritual, a fé apática que paralisa, o apego à aparência sem fogo interior. Acumulou conhecimentos e rituais, mas não se rendeu verdadeiramente à luz do espírito. A mensagem para Laodiceia é firme e amorosa. Eu repreendo e disciplino a todos que amo. Sê zeloso e arrepende-te. É um convite à humildade, ao despertar e à reintegração com o coração contrito. Laodiceia revela que a iluminação só nasce do vazio, do reconhecimento da própria nudez. És pobre, cego e nu. O verdadeiro entendimento de que não somos nada sem Deus. A promessa é sublime. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. E é uma coisa que poucas pessoas... Eu não ia colocar isso nesse iceberg, mas as pessoas não entendem que o objetivo do Messias é que nós nos tornemos Messias. O Messias, ele é o que? Ele é o escolhido. Que nós nos tornemos escolhidos. Que nós nos sentemos no trono dele. A unificação plena com o eu divino, onde a separação deixa de existir. Onde nós estaremos em uma nova estatura, a de varão perfeito. A tão famosa jornada do herói, que ela foi criada com base nisto que nós vemos na Bíblia. Uma grande jornada que volta para o Armageddon, que volta para o Vale do Reencontro, que nos traz para a origem. E bom, eu apresentei essa visão aqui para vocês, mas eu pretendo apresentar uma outra que ela é melhor ainda, que ela na verdade correlaciona os heróis da fé com os chakras e as gônadas. Ela seria ao contrário dessa visão aqui que eu apresentei, em que na verdade a gente começaria por Laodiceia com Noé e Adão e a gente terminaria com Éfeso com Enoque. E aí teria até mais associações, porque Laodiceia estaria ligada ali com as gônadas sexuais e estaria ligado com os 7 pecados capitais também, então as gônadas com a luxúria, a castidade, e então você teria como representantes Adão e Noé, porque Adão também estava no Jardim do Éden, a gente vai ter uma associação com a terra, e isso vai se expandindo para os outros órgãos do corpo e os outros 7 pecados. Mas antes disso, eu quero apresentar as 7 estrelas errantes. Na antiguidade, nas escrituras, os 7 corpos celestes visíveis a olho nu eram o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Eram chamados de estrelas errantes pela sua movimentação singular entre as estrelas fixas. No contexto bíblico e simbólico, cada um desses planetas representa uma força espiritual arquetípica que pode manifestar tanto um pecado dominante quanto uma virtude redentora, além de dimensões. Conforme o modo como o ser humano administra essa energia, isto vai pender a um lado ou ao outro, variando de acordo com a configuração dos astros. Começando pelo Sol, que nas escrituras não é visto como objeto de adoração como em religiões pagãs, mas é reconhecido como obra divina para governar o dia. Simbolicamente, representa o domínio da consciência desperta, da lucidez espiritual e do centro organizador do ser. Representa também o Criador, pode representar o ego espiritualizado, a centelha divina, contudo, o seu pecado seria o orgulho, quando não bem administrado essa energia. O eclipse do Sol pela vaidade. O orgulho ou a soberba é o primeiro e mais sutil dos pecados. Ele não se manifesta inicialmente em atos exteriores, mas na percepção distorcida de que a luz que carregamos é nossa por mérito próprio. A falha em reconhecer que somos apenas vasos frágeis, mas que contêm um tesouro, como dito em 2 Coríntios 4, versículo 7. O pecado original de Lúcifer. A criatura que quer a energia, mas não quer distribuí-la. Tenta se desvincular da fonte, da origem de tudo, mas a luz separada da origem, ela se apaga. A cura para o orgulho vem da humildade. Jesus em Malaquias 4, versículo 2 é descrito como o sol da justiça. Ele nos dá um exemplo de humildade. A lua, ao contrário do sol, não emite luz própria. Ela reflete a luz solar. Em termos simbólicos, a lua representa o mundo interno, o emocional, o inconsciente,
consciente, a alma que recebe responde. Ela governa os ritmos, os ciclos e as marés. No corpo, ela rege as águas, assim como no espírito que rege as emoções e o movimento oculto da alma. O ser agindo de forma lunar, ele não age por impulso, mas por absorção. Ele intui, sente, contempla. Quando desequilibrado, ele acaba se estagnando e se retraindo. E sim, a lua, ela tem mais características femininas e o sol mais masculinas. O pecado associado à lua é a preguiça, que não é apenas uma inatividade, mas apatia espiritual, resistência ao crescimento, a responsabilidade e a transformação. É a alma que se esconde atrás das fases da vida, que se adia ao despertar, que se acomoda nos ciclos emocionais sem superá-los. Em Mateus 20, versículo 3, Cristo, ao falar da vinha e dos trabalhadores, repreende os que ficam sem fazer nada. A virtude redentora da lua é a disciplina, a escolha consciente de organizar os ciclos internos, de transformar a emoção em ação. Temos alguns conselhos para isto em Eclesiastes 11, versículo 4, 2 Timóteo 1, versículo 7 e Lucas 9, versículo 23. Marte, conhecido na antiguidade como o deus da guerra, representa no plano simbólico a energia do impulso, do confronto, da força ativa. O planeta que governa o instinto de defesa, o enfrentamento dos obstáculos e a capacidade de afirmar a própria existência. Quando desequilibrado, essa mesma força se converte em destruição. O fogo sem direção queima, a espada sem controle fere. O pecado de Marte é a ira, a fúria que explode quando a vontade é contrariada, a impaciência com o processo dos outros e até com o tempo de Deus. A ira que rompe vínculos, destrói o diálogo, mata relações, sem a necessidade para tal. Essa foi a força que moveu Caim para matar Abel, a mesma que levou o paciente Moisés a golpear a rocha com impaciência, se frustrando com o tempo de Deus. Temos alguns versículos relacionados em Tiago 1, versículo 20 e Salmos 37, versículo 8. A virtude que redime Marte é a mansidão, também chamada de autocontrole espiritual, e ela não pode ser confundida com fraqueza. Ser manso não é omitir ou recuar, mas agir com firmeza sem perder a paz interior. Controlar a espada, saber quando usá-la, pois em certos momentos é necessário a força, como por exemplo em João 2, versículo 15. Mateus 11, versículo 29. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O guerreiro não deve lutar por vaidade, e sim por justiça. Provérbios 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o próprio espírito do que conquistar uma cidade. Mercúrio é a estrela errante mais veloz do sistema solar, e por isso foi identificado nas tradições antigas como mensageiro dos deuses, aquele que viaja entre céu e terra, entre o visível e o invisível. Também é associado a Caim e ao caçador. Júpiter é o maior dos planetas visíveis a olho nu, e por isso foi tradicionalmente visto como símbolo de realeza, prosperidade, crescimento e justiça. Na simbologia espiritual, ele representa o princípio da abundância, a busca por sentido maior, a sede de sabedoria, de bênção e de transcendência. O impulso de expandir horizontes, acumular conhecimento, possuir mais, sempre mais. Contudo, esse impulso nobre, quando desequilibrado, se transforma em excesso. O desejo por crescimento se torna desejo por acúmulo. Isso acaba se degenerando na gula. O pecado de ingerir além da necessidade. Mas não pense apenas na gula pelo alimento. Pense em títulos, espiritualidade, poder, prazer, etc. A gula é o apetite que perdeu o freio, o desejo que já não respeita o propósito, e um pecado que carrega a sua própria maldição, como vemos em Provérbios 13, versículo 25, já que a pessoa não estará farta. Ela seria uma tentativa de compensar um vazio existencial. O erro de Esaú, que vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas, trocar o que é eterno pelo imediato. A virtude que cura Júpiter é a temperança, a sabedoria de discernir o que é suficiente, o que é necessário, o que deve ser recebido e o que deve ser deixado. Jesus ensina, mas também se cala. Em tudo ele foi equilibrado. Afinal, nem só de pão viverá o homem. Vênus sempre esteve associada à beleza, ao prazer, à fertilidade e à atração. Ela representa o poder do amor e do desejo, a força magnética que une, que busca comunhão, que se move em direção ao outro. Ela é o impulso de encantamento, de prazer, de reciprocidade. Esse dom profundo, quando desligado da verdade espiritual, torna-se em luxúria. O desejo vira compulsão. A luxúria não apenas como desejo carnal, mas com um desejo sem vínculo, sem propósito, sem reverência. Usar a energia criativa para dissolver e não para edificar. A sede por prazer imediato, sem compromisso com o que é eterno. Temos advertência sobre isso em Provérbios 5, versículo 22 e Provérbios 30, versículo 20. A virtude que redime Vênus é a castidade, frequentemente mal compreendida como repressão, mas que na verdade é a santificação do desejo. A castidade não é a negação do prazer, mas a integração da energia sexual ao amor verdadeiro e ao propósito divino. É o amor que sabe esperar, que se compromete, que
reconhece o corpo como templo, como visto em 1 Coríntios 6, versículo 13 e 1 Coríntios 6, versículo 18. Jesus nos mostra a castidade em sua forma mais sublime, um coração plenamente aberto ao amor, mas perfeitamente entregue às vontades do Pai. E cada um de nós tem um pecado que é mais abundante. Isso seja pela nossa tribo, pela nossa vivência, seja também pela ação dos astros. Mas todos são provas que estamos passando. E de acordo com o pecado que é enfrentado, você tem uma bênção para aquilo que você passou, como visto em Mateus 5, versículo 8. E lembrando que Cristo, ele expande essas coisas. Então, por exemplo, a ira, que seria, por exemplo, o não matar, ele não seria só você não vai ali matar o seu irmão. Ou melhor, assassinar, porque tem uma questão diferente, já tem uma série aqui no canal ali sobre os mandamentos, enfim. Então, seria no sentido de você só imaginar aquela realidade, você já concretizou ela, porque a nossa imaginação, ela já cria realidades. Então, vai além de você cometer o pecado, e sim apenas de você pensar, você já está, de certa forma, atraindo e materializando aquilo. Então, só de você pensar, você já está pecando. Mas para isso que nós temos o arrependimento em equilíbrio. E agora, indo para Saturno, o mais lento dos planetas visíveis, ele sempre foi um símbolo de tempo, disciplina, restrição e maturidade. Na tradição espiritual, ele representa o princípio da colheita, daquilo que foi semeado, o tempo da prova. O pecado de Saturno é a avareza, não apenas como apego a dinheiro ou bens, mas como medo de perder. É o desejo de controlar o tempo, os recursos, as pessoas e até Deus. Vemos Jesus tratando sobre a avareza em Lucas 12, versículo 20, nos mostrando também a maldição desse pecado, essa avareza que também ela não será concluída, já que tentando reter tudo, essa pessoa não terá nada. E sim, tanto as dimensões quanto os pecados, eles têm interligações. Os pecados em geral são excessos. A avareza também é vista na parábola do servo que enterra o talento, com medo de perdê-lo e por isso o perde. E a virtude de Saturno seria a generosidade, a capacidade de abrir mão, de confiar, de compartilhar. Versículos sobre este assunto estão em Provérbios 11, versículo 25 e Lucas 6, versículo 38. E Cristo, ele não reteve para si nem a sua própria vida. Até isso ele entregou. E dessa forma que ele anda sobre as águas, ele entregou tudo que ele tinha. Assim como Deus, ele se torna senhor do tempo. E dessa forma aniquila o império da morte. Saiba que tudo que você dá, você recebe de volta. E vencendo esses pecados, também teremos galardão. Como dito em Apocalipse 2, versículos de 26 a 29. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regirá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então as igrejas, as que a gente já falou, Laodiceia, Éfeso, etc. E tem esse grande galardão de estrela da manhã, que anteriormente Satanás tinha esse galardão. Agora vamos falar sobre os heróis da fé, associado a tudo isso que nós já falamos anteriormente, e com suas interligações que agora vocês poderão fazer. Enoque, ele não termina a sua jornada na morte, mas na transfiguração. Ele andou com Deus até ser elevado. Ele passou por um processo de mente e do espírito. A história de Enoque mostra que sua mente humana pode seguir dois caminhos: ser dominado pelo orgulho, como advertido a comunidade de Éfeso no Apocalipse, ou se purificar na humildade. O orgulho obscurece a mente, fechando os olhos da alma, a glândula pineal. A humildade é a virtude que a liberta. Enoque não buscou glória própria, nem se prendeu à arrogância do conhecimento. Já o apóstolo João, conhecido como o discípulo amado, é uma figura profundamente ligada à visão espiritual. Ele foi o apóstolo que recebeu as revelações do Apocalipse, onde contemplou símbolos celestiais e mistério dos fins dos tempos. Ele não recebeu apenas uma visão, ele estava lá. Essa capacidade de enxergar para além do visível pode ser associada à glândula pituitária, centro que regula o corpo e que no simbolismo espiritual corresponde à percepção clara, ao discernimento e à visão interior. Esmirna, lembrada por sua fidelidade em meio à perseguição, é um símbolo de sofrimento purificador e de generosidade na fé. João oferece ao mundo sua visão espiritual em forma de evangelho, cartas e revelações. Ele não guardou o dom para si, mas partilhou generosamente o que recebeu de Deus. João Batista, o mesmo Elias, é marcado pela voz, a voz que clama no deserto. Sua missão não estava centrada em templos físicos, mas sim no templo do corpo, o início de uma nova era, a era de peixes, a era do Messias. O centro laríngeo, ele é ligado à expressão, à palavra e ao poder transformador da voz, algo muito associado a João. A mensagem à igreja de Pérgamo traz o alerta contra a sedução dos falsos ensinos e dos excessos. João Batista venceu sua gula, foi um exemplo de moderação. Ele não buscava grandes títulos na sociedade, e sim cumprir sua missão. Na parte do corpo a gente estaria mais associando o cérebro e
ele estaria mais ligado a essas 3 Sefirá superiores e os 3 planetas superiores. Então, a Sefirá, que seria Keter, Rockma e Binah, e as estrelas errantes, Netuno, Urano e Saturno. Agora, falando de Elias, que é João Batista, ele era a imagem da paixão ardente. Seu coração, inflamado por Deus, o fez enfrentar reis, desafiar sacerdotes de Baal e clamar fogo do céu. Mas esse mesmo fogo interior o aproximava do risco da ira, que o levava à exaustão e ao desespero. A igreja de Tiatira no Apocalipse é marcada pela ambiguidade, ao mesmo tempo em que se destacava pelo amor e pela fé, também tolerava o erro e a corrupção. No corpo humano, associado ao umbigo, um ponto de ligação vital com a origem, mas também o símbolo de dependência e vulnerabilidade. O umbigo e o coração juntos representam a vida pulsante, uma como raiz, outra como chama. A ira em contraste com a paciência, que é a virtude que modera o coração, canalizando sua energia para que não se perca em violência, mas se torne perseverança. Elias aprendeu isso no Horebe, quando descobriu que Deus não estava no vento impetuoso, no terremoto ou no fogo, mas na brisa suave. Agora, com Moisés, desde o chamado diante da sarça ardente até a condução de Israel pelo deserto, sua vida foi marcada pela responsabilidade de agir diante de Deus e do povo. Essa dimensão pode ser associada ao pâncreas, órgão que regula a energia do corpo ligado ao equilíbrio das emoções e a vitalidade necessária para a caminhada. A igreja de Sardes no Apocalipse é advertida por ter nome que vive, mas está morta, que está se referindo a uma comunidade adormecida. Essa condição remete ao pecado da preguiça, isso no sentido de apatia da alma, um cansaço espiritual que paralisia a ação. Moisés, entretanto, é um exemplo da diligência, do agir com zelo. Apesar das dificuldades da resistência do povo e de suas próprias fragilidades, não deixou de cumprir sua missão. Sua diligência aparece no esforço de subir ao monte, receber a lei, guiar o povo por décadas no deserto. Sua vida mostra que a verdadeira liderança nasce de uma energia emocional bem ordenada, não paralisada pela preguiça, mas desperta e dedicada. Já a figura de Abraão é inseparável da fé e da confiança. Desde o chamado para deixar sua terra até a promessa de ser pai de uma multidão, sua vida foi marcada pelo movimento interior de acreditar no invisível e agir conforme a voz do Criador. Associado às glândulas suprarrenais, responsáveis por liberar a energia do corpo em momentos de medo e decisão, e ao ventre, símbolo do lugar da promessa e da geração. Em Abraão, a tensão entre o instinto de sobrevivência e a confiança em Deus se transforma em fidelidade. Ele enfrenta reis, atravessa o deserto e espera pacientemente pelo filho que viria de Sara. A igreja de Filadélfia foi uma comunidade que era lembrada pelo seu amor fraternal, pequena em força, mas firme em fidelidade. Diferente de outras, ela não é repreendida, mas elogiada pela perseverança e pela abertura da porta que ninguém pode fechar. Essa postura reflete a virtude da generosidade, que se opõe ao pecado da avareza. Enquanto a avareza fecha o ventre e seca a alma, a generosidade abre o espaço para a vida florescer e se multiplicar. Abraão abriu sua tenda para estrangeiros, intercedeu até por cidades condenadas, deu o dízimo ao Melquisedeque e entregou seu próprio filho no altar, confiando que Deus proveria. Sua vida revela que a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em confiar que o Criador o sustentará. E por fim, Adão e Noé. Eles se entrelaçam na compreensão da origem e da renovação da humanidade. Adão, o primeiro homem, é colocado no Éden como guardião da criação, mas a sua queda marca o início da desordem e da perda da inocência. O ventre da terra, que deveria ser lugar de fecundidade, torna-se também lugar de dor. Noé, por sua vez, aparece como um novo início. Em meio à corrupção e à violência, ele é escolhido para preservar a vida através da arca. Ambos, em momentos distintos, carregam em si o peso da geração. Adão também inaugura uma nova era, a era dos humanos. E Noé a recomeça, a renova. Essa dimensão pode ser associada às gônadas, órgãos responsáveis pela transmissão da vida, a sede da potência criativa, mas também do desejo. Nós sabemos o que aconteceu com Eva por conta de um anjo caído, que gerou a Caim, e nós sabemos o que aconteceu com Noé e seu filho, e a Namá, por conta de Cã. A igreja de Laodiceia no Apocalipse é conhecida por sua mornidão, nem fria nem quente, representa a indecisão, a mistura entre a entrega e a acomodação. Essa condição remete ao pecado da luxúria, não apenas como desordem sexual, mas como apego aos prazeres que enfraquecem a vontade e deixam a alma morna. A virtude que se opõe a esse estado é a castidade. Assim como vemos que Eva se corrompeu, Maria foi casta. O homem do pecado veio pela fornicação entre um ser humano e um anjo caído, e o filho do homem veio por uma virgem. A castidade é mais do que abstenção, ela é a ordenação do desejo, a capacidade de transformar a energia criadora em aliança. Adão falhou nesse ponto, permitindo que o desejo se voltasse contra
para a ordem divina. De certa forma, com Noé, tivemos um prelúdio do que seria o novo Adão. Mas o novo Adão não era Noé, e sim Jesus Cristo. Dessa forma, voltamos a Sefirá inferior, o reino Malhut, que é associado ao reino Terra. E se quiser contribuir com o canal, temos o LivePix, que está aqui na descrição, é o primeiro link. E aqui você pode colocar uma mensagem caso você queira, e o valor mínimo é R$1, e qualquer valor é bem-vindo. Então você estará me ajudando a continuar com esses vídeos. Caso ainda queira contribuir de outra forma, mande esse vídeo para outra pessoa que você acha que tem uma sensibilidade espiritual, ou então para uma pessoa que você acha que está precisando desse vídeo, que também irá ajudar muito. Pecado original e a circuncisão como símbolo espiritual. O pecado original descrito em Gênesis é muito mais profundo do que uma mera desobediência. Foi uma transgressão da ordem espiritual biológica e metafísica. Adão e Eva, ao comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, não apenas quebraram um mandamento, mas abriram a humanidade para uma nova experiência. A dualidade, a vergonha, a separação e a consciência carnal. Após o ato, o texto destaca que perceberam que estavam nus, sugerindo que a queda espiritual teve impacto direto na percepção do corpo, especialmente da sexualidade. A nudez tornou-se símbolo de algo profanado, e o corpo passou a carregar em si a memória do erro original. Em outras palavras, o fruto do conhecimento do bem e do mal não é apenas a reprodução, mas envolve a reprodução. É nesse ponto que a circuncisão ganha um valor simbólico e profundo, ordenada a Abraão como sinal de aliança perpétua. A remoção do prepúcio torna-se um corte simbólico da carne, um marco de purificação do órgão por onde o pecado original se perpetua. A circuncisão também era uma forma de marcar o povo que traria o Messias. E com a vinda de Jesus, ela deixa de ser na carne e agora no coração. A circuncisão do coração, que é feita quando seguimos os mandamentos. Romanos 2, versículo 29 e Colossenses 2, versículo 11. A circuncisão era um ato que os anjos eles faziam quando eles consumiam do conhecimento do bem e do mal. Dessa forma, os anjos que tinham esse sinal no órgão, eles poderiam reproduzir. Entre esses anjos que tomaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, estavam os 200 sentinelas, que em Gênesis 6, os famosos filhos de Deus, tomaram para si mulheres humanas e geraram os Nephilim. O livro de Enoque mostra como esses anjos caídos perverteram a criação, corrompendo não só os corpos, mas as linhagens, fazendo híbridos entre humanos e anjos, ou como a ciência atual gosta de chamar, aliens. Como os anjos caídos e seus filhos, os demônios, eles tinham maior facilidade de se materializar e tinham prazer em toda a sujeira e todas as formas de falta de higiene também, assim como também em forma de parasitas. A circuncisão, ela vai além da higiene. A circuncisão também era uma forma da mulher hebreia entender se aquela pessoa que estava na frente dela era um humano ou um descendente de Nephilim. Depois desse momento tem um evento que um dos filhos desses anjos caídos, um gigante, ele é ferido em seu órgão reprodutor e então acaba fazendo uma circuncisão de certa forma nele, e aí ele faz com que os outros gigantes também a façam. E isso faz com que tenha uma guerra entre eles. Mas isso é constante, já que nós vemos vários impérios, como os babilônicos, os persas, os romanos, e sempre o império que vem agora mais recente, ele acaba matando o império anterior. Mas no final, eles sempre são o mesmo império, a Babilônia. Cristo foi circuncidado ao 8º dia, mas além disso, como segundo Adão, ele teve uma circuncisão suprema, que foi sua crucificação. Não foi uma circuncisão de uma parte do corpo, e sim do seu corpo inteiro. Em Cristo, como Paulo ensina, o corpo de carne é despido completamente, como já mostrado em Colossenses 2, mas dessa vez os versículos de 11 a 12. A sexualidade nesse contexto é visto como a maior força da criação, pois está diretamente relacionada a Sefirá e Yesod, o fundamento, por onde a energia espiritual se transfere ao mundo físico. O Malhut, quando usada com retidão, ela torna-se um canal de Shekinah, de presença divina, mas quando pervertida, abre uma passagem para as forças do caos. Em sentido cabalístico, a circuncisão também pode ser entendida como o corte do excesso, uma barreira contra as influências dos mundos inferiores que tentam infiltrar-se na criação. O prepúcio representa o cascalho espiritual, que cobre a luz sagrada de Yesod. Ao removê-lo, o israelita assume simbolicamente o compromisso de proteger a aliança criadora, restringindo o uso da energia sexual a propósitos kadoshim. E lembrando que não é apenas sexualidade em sentido de reprodução, mas também de força de criação. A circuncisão ocorre no 8º dia, número que na Cabala representa o que está além da natureza, o 7, simbolizando uma ligação com o eterno e o espiritual. O 8º simbolizando este período de transição de era, como também o infinito, o mundo atemporal,
onde você estará mais próximo de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 20. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse processo do ser humano adquirir o conhecimento do bem e do mal é muito semelhante ao processo das abelhas, no qual eu vou elucidar agora. Na colmeia, a maioria das abelhas nasce como operária estéril. Elas não podem reproduzir porque sua alimentação é comum, é mel e pólen. O que nós vamos receber? Uma terra que emana leite e mel, não é mesmo? Além disso, o maná de Deus. E sua fisiologia é moldada para o trabalho e não para a geração. Nisso nós podemos associar também com o Malhut. Mas existe um segredo. Se uma larva de abelha é alimentada exclusivamente com geleia real desde o início, seu corpo se desenvolve de maneira diferente, tornando-se rainha, ou seja, uma abelha fértil capaz de se reproduzir. Esse processo mostra que a capacidade de gerar vida não está ausente na abelha estéril, ela está latente, adormecida, e só é despertada quando recebe um alimento especial que altera seu destino. E assim foi com Adão. Antes de comer o fruto, ele era apenas uma abelha operária. Ele vivia no Éden em estados de inocência, harmonia e serviço. O fruto do conhecimento do bem e do mal funciona como a geleia real das abelhas, um alimento especial que desperta algo escondido. Assim como a larva alimentada com a geleia real se torna rainha, Adão, ao comer do fruto, desperta uma nova dimensão, a consciência moral, a capacidade de gerar, entre outras coisas, não apenas biologicamente, mas também espiritualmente. Adão e Eva neste momento poderiam gerar a Caim no próprio Éden. É por isso que eles são expulsos. Se o fruto do conhecimento do bem e do mal não fosse nunca para ser ingerido, em Gênesis 3, versículos de 22 a 23, Elohim nunca teria dito: agora que o homem se tornou como um de nós. Então quer dizer que Deus e os anjos comiam esse fruto do conhecimento do bem e do mal? Sim. Ele ainda adverte: é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida para que não viva eternamente, porque dessa forma o pecado sempre estaria em Adão. E por que nós precisamos de Jesus? Além de tudo, é porque Jesus é o nosso novo Adão. Se o nosso Adão, ele pecou e agora ele é um corpo imperfeito, o que vai sair de nós? Exatamente, vai ser muito difícil e vai ser uma prova para nós controlar esse conhecimento do bem e do mal. E mesmo assim, vindo nessas vestes pequenas, Jesus veio e ele conseguiu vencer esse teste. E é por isso que Jesus é Adão Kadmon, ele é o novo Adão. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Do lado esquerdo eu estarei deixando a primeira parte deste vídeo. Eu espero estar contribuindo com a sua jornada espiritual. Do lado direito eu estarei deixando a continuação desse iceberg. Obrigado por terem assistido até aqui e Deus os abençoe.